O Natal tá aí e hoje você vai aprender a fazer nada mais, nada menos que uma guirlanda natalina recheada, decorada e deliciosa. Esse é um prato perfeito para você nunca mais passar vontade no Natal e comemorar essa data com muito prazer. Te garanto que essa é uma comida que todo mundo vai querer comer. Eu sou a Stephanie Davantel e eu ensino pessoas a fazer pães macios, fofinhos e deliciosos sem nenhum ingrediente de origem animal. Então se inscreve nesse canal, deixa o seu like nesse vídeo e compartilha com quem sofre na hora de encontrar opções gostosas. E agora sim, bora botar a mão na massa e vamos começar pelo recheio. Vou começar colocando um fio de óleo. Esse óleo a gente vai utilizar conforme for necessário para refogar e deixar douradinho o nosso tofu defumado, que vai ser a base desse recheio maravilhoso. Aqui eu ralei ele no ralo grosso e vai fazer toda a diferença na textura do nosso preparo. Vou ligar o fogão e colocar o tofu aqui dentro. Agora a gente vai mexer de vez em quando para não queimar o fundo e ele ficar todo douradinho. Eu precisava falar sobre o cheiro que tá aqui nessa casa. Me conta aqui nos comentários se você já conhece o White Tofu, já conhece esse tofu defumado, que é assim, fantástico. A gente tem uma história de amor muito longa com o White Tofu, que a gente já vendeu esse produto no Empório, já produziu vários produtos com ele, produz até hoje, né? A gente consome muito porque ele é sensacional, além de muito nutritivo, da soja não ser transgênica, ser soja orgânica de agricultura familiar. A gente sabe que contribui muito para o meio ambiente. Ele é, assim, muito saboroso. A textura, o cheiro, você vai ver, você precisa conhecer a White Tofu e o tofu defumado deles, o White Tofu frescal. Enfim, é fantástico. Me conta aqui nos comentários se você já comeu essa gostosura. E eu vou deixar também o link para você poder comprar, caso você não encontre na sua cidade, porque, sinceramente, vale muito a pena. Mas é claro que se você não tem o White Tofu aí, não é por isso que você não vai fazer esse prato que é maravilhoso, né? Vou deixar aqui também o link direto para você e para outras receitas de recheios perfeitos para você usar nos seus preparos. Agora que ele está douradinho, vou colocar a cebola picadinha, uma pimentinha e o pimentão. E o pimentão você pode usar qual você preferir, o vermelho, o amarelo ou até retirar da receita se você achar muito forte. Agora vamos refogar aqui por uns 5 minutinhos. Agora que o pimentão e a cebola deram uma murchadinha, vou colocar o tomate e sal. Mistura bem. Agora a cenoura ralada, milho e ervilha e creme de leite vegetal. Pode usar qual você preferir também. Agora a gente vai misturar para ficar tudo bem integrado. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado para esse recheio não ficar molhado. Isso prejudica a nossa massa durante o assamento. Então aqui a gente percebe, ó, que tá bem sequinho e é isso mesmo. Agora é só ajustar o sal se for necessário e vamos deixar resfriando. Enquanto o nosso recheio resfria, vamos preparar a nossa massa. Eu vou fazer ela na batedeira com o batedor de gancho, que é para fazer pães e massas. Mas você pode sim fazer na mão. Então, se você não tem uma batedeira, não tem problema, você pode clicar no vídeo do pão caseiro e aprender uma técnica que é muito fácil para você fazer pão sem cansar, sem suar, sem sofrimento nenhum. Então, bora começar. Primeiro, o fermento biológico seco, o açúcar e só 1/3 da água que está na descrição. Agora mistura bem para dissolver. Agora eu vou colocar mais 1/3 da água, o óleo, a farinha de trigo, o sal e vou bater até ela chegar no ponto. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, coloca toda a água que a receita pede de uma só vez, porque você tem o risco de deixar a sua massa muito mole, você entrar num desespero, começar a colocar farinha, e não é isso que a gente quer. Então, coloca a água aos poucos, conforme a sua massa estiver precisando. Bati essa massa por mais ou menos 15 minutinhos, mas esse tempo pode variar bastante, dependendo da sua batedeira, da forma como você estiver trabalhando. Então, para você saber que ela está no ponto, você vai pegar um pedacinho dessa massa e com as pontas dos dedos você vai esticar ela. Estica ela o máximo que você conseguir
E a ideia é que você consiga ver através dessa janela de massa, consiga ver a luz do outro lado sem que ela rasgue com facilidade. Então aqui a gente consegue ver a luz lá do outro lado, e ela tá bem elástica, bem resistente. Então esse daqui é o ponto da nossa massa. Agora a gente vai transferir ela para um bowl. A gente vai transformar essa massa numa bolinha, puxando as bordas para o centro, em todos os lados. Você pode esticar um pouquinho e daí sim trazer aqui para baixo. Faz isso até a superfície dela ficar lisinha e ela ficar aqui uma bolinha maravilhosa. Assim. Coloquei aqui no bowl e vou deixar ele fechadinho. Pode ser uma tampa, um paninho úmido ou até mesmo um plástico filme, mas ela não pode estar aberta para não ressecar a superfície. Agora a gente vai deixar ela crescendo até dobrar de tamanho. Agora que a nossa massa já fermentou, dobrou de tamanho, aqui levou 40 minutinhos, mas esse tempo também vai variar. A gente vai trazer para a bancada, polvilhando um pouco de farinha embaixo, para evitar que a nossa massa grude. Agora vamos trazer ela para cá. E abrir ela num formato retangular. Então, primeiro a gente vem dando um formato para ela e achatando com as mãos. Pode esticar um pouquinho mais para facilitar a abertura. E agora, com o rolo, a gente vai abrir ela nos dois sentidos. E se ela estiver grudando, a gente vai colocar mais farinha. Aqui, como ela tá com bastante bolha, eu vou apertar com as mãos para tirar o máximo que eu conseguir. Vou continuar abrindo. Abri a massa com 80 centímetros e agora eu vou usar uma espátula para fazer tirinhas ao longo de todo o comprimento da massa. Se você não tiver uma espátula, pode ser uma faca também. E aqui eu vou cortar cada tirinha com mais ou menos 2 dedos de distância e elas não vão vir até o meio. Então, esse meio aqui a gente vai deixar ele todinho fechado, porque é onde vai vir o nosso recheio. E aqui do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa e acompanhando as tirinhas que estão do lado de lá. E agora que as tirinhas estão feitas, vamos passar o nosso recheio. Vamos colocar ele aqui em todo esse centro. Que a gente não precisa colocar muito recheio, porque senão depois a gente pode ter problema na hora de estar fechando ela. Com o recheio já distribuído, vamos pegar uma pontinha e abraçar o recheio, levar ela lá para o outro lado. E a mesma coisa com o outro lado, a primeira pontinha, e a gente vai fazer isso em toda a nossa trança. Então, segura uma aqui e puxa a outra. Você pode esticar ela para ela chegar lá do outro lado sem nenhum problema. Polvilhei um pouco de farinha aqui na assadeira para nossa guirlanda não grudar. E você pode utilizar a forma que você tem aí. Ela pode ser redonda, ela pode ser retangular. A única coisa é que você vai ter que conseguir imaginar a guirlanda aqui dentro, para daí sim estar direcionando. E aqui a gente consegue também ajustar, caso alguma parte tenha ficado mais grossa, mais fina, simplesmente esticando ela depois durante a modelagem. Então, vou colocar aqui pertinho a minha assadeira, vou trazer a trança mais para frente e aqui ó, a gente consegue realmente movimentar, não é algo que você precisa ter muito medo de mexer, tá bom? Pode mexer com segurança. Aí. E agora a gente vai começar, então, a colocar a nossa trança dentro da assadeira para ela virar guirlanda. E a gente vai fazer isso começando aqui com uma ponta, colocando ela dentro da assadeira. E o resto a gente vai vir ajustando de pouquinho. E sempre imaginando esse formato circular para a gente conseguir estar colocando ela aqui e deixando ela bem bonita. Vou erguer aqui o outro lado.
Aqui a gente vai agora arrumar ela. Já tá na assadeira, a parte mais difícil já foi, agora a gente vai só arrumando. Então, quero que essa ponta chegue para lá. E aqui eu percebo que ela tá mais aberta, que ela tá mais fechada. Então, eu vou trazer essa parte mais para frente. E aos poucos, vir trazendo a outra parte para cá. Aqui ela tá um pouquinho torta e se a gente só trazer ela para frente, a gente já faz o círculo da guirlanda. Então, agora eu vou movimentar esse lado aqui, trazendo para frente. Olha só que linda que ela tá ficando. Vamos fazer o encaixe agora aqui dessas duas pontas. E eu vou realmente fechar essa daqui. E colocar ela aqui dentro. Que tá um pouquinho aberto, ó. Então, eu vou só dar uma encaixada, puxando ela um pouquinho para frente. Que para fechar eu vou beliscar mesmo. Se a massa estiver seca, você pode umedecer um pouquinho, mas depois a gente vai colocar um lacinho aqui, então vai ficar bem bonito. A gente não precisa se preocupar tanto com essa questão do acabamento se a gente for colocar o laçarote. Que a gente pode arrumar se tiver alguma parte que tá um pouquinho torta, mas ela tá perfeita. Olha só que coisa mais linda. Vamos levar para o forno pré-aquecido em 180 graus até ela ficar toda douradinha. Vai levar mais ou menos uns 35 minutos. A minha guirlanda já tá pronta. Olha só que coisa mais linda, perfumadíssima. A casa tá assim uma tentação. E aqui ela ficou 30 minutos, mas aí no seu forno pode ser que ela demore mais tempo. Então presta sempre bastante atenção na coloração dela, em como que ela tá ficando. Agora a gente vai deixar ela resfriar praticamente inteira, completamente, para a gente poder ir para a última etapa, a decoração. Minha guirlanda resfriou por 1h30, mais ou menos, e agora eu vou transferir ela para esse prato aqui. Para isso eu vou usar aqui essa espátula, porque em algumas partes cai o recheio e pode ser que dê uma grudadinha. Então a gente consegue facilitar bastante usando ela. E agora vamos deslizar ela aqui pro prato. Deixar pertinho, que daí fica bem mais fácil. E olha só como foi bem mais fácil do que você pensou, né? Agora a gente vai decorar e eu vou fazer o laço usando essa fita aqui. Como você viu que é bem fácil realmente pra gente manusear, a gente vai simplesmente erguer aqui a parte da emenda, passar a fita por baixo e fazer um laçarote aqui. Aqui eu escolhi para decorar o que eu tenho em casa, então salsinha, azeitona, tomatinho e florzinhas comestíveis. Aqui uma dica para a gente estar prendendo essas decorações e não correr nenhum risco de se machucar é, ao invés de usar um palito de dente, a gente usar um macarrãozinho, um espaguete cru mesmo. Então é só a gente tirar um pedacinho dele, espetar aqui no que a gente vai utilizar. E aí sim começar a distribuir aqui. Daí a gente garante que ele fica preso e não corre o risco de ninguém se machucar. E agora vamos fazer a mesma coisa com as azeitonas. Vamos colocar a salsinha, cortei ela em pedacinhos menores para a gente ir encaixando aqui. Vamos colocar as florzinhas. E disse não ficou uma perfeição. Imagina só receber aí na sua casa ou levar para sua ceia uma guirlanda dessa. Ainda mais a gente, né, que não come nada de origem animal e sofre esse preconceito de que a nossa comida não é tão gostosa ou de que a gente só come salada. E na verdade a gente tem como provar que a nossa alimentação é muito mais gostosa do que as pessoas pensam. E se você quer aprender a fazer vários outros pães e massas, panetones, croissants e todos aqueles pães que você sentia falta, mas não pode comer porque leva leite, ovo e todos aqueles ingredientes de origem animal, eu quero te fazer um convite, que a gente tem um lugarzinho para você, que é a comunidade Padoca Vegana. Lá já são mais de 90 aulas gravadas e disponíveis imediatamente para você
poder assistir quantas vezes você quiser. O link tá na descrição e eu tenho certeza que você vai amar ser uma padoqueira. E agora bora ver por dentro, né? Olha só a maciez desse pãozinho super recheado. Que delícia pra gente se acabar nesse Natal. E eu quero saber o que é que você achou dessa receita. Me conta aqui nos comentários. Não esquece também de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nadinha, porque sempre vai ter muita gostosura por aqui. E é claro, um Feliz Natal para você. Até a próxima receita. Beijo!